Boa noite, pessoal. Bem-vindos a Segredo dos Jogadores. Boa noite, pessoal. Bem-vindo mais uma vez. Vamos fazer uma live aí com o João Paulo, uma fera aí que revolucionou a base do Palmeiras, né? O Palmeiras sendo campeão aí agora e promovendo alguns jogadores da base, né? O Palmeiras era um clube que realmente era difícil ganhar títulos, né? Agora está conquistando vários títulos e promovendo jogadores da base, então tá de parabéns aí ao João Paulo aí que tá mostrando que conhece mesmo. Quem veio do Vitória, né? A Vitória também gosta de promover jogadores da base lá, então tá de parabéns. Boa. Pessoal, a gente está na Semana do Familiar do Atleta, né? Quem assistiu às aulas 1 e 2 aí, comenta pra gente, manda mensagem aqui embaixo pra gente, põe num aviãozinho aí, chama uns amigos que acham que essa live vai ser interessante aí, que o pessoal vai gostar, tá? Queria saber também quem que assistiu a live com o Lucas Moura e na terça-feira com o Klaus Câmara também, tá? E vamos bater um papo aí hoje com o João Paulo, tá? Quem ainda não viu as lives, as aulas, é só entrar no link do Instagram nosso, lá tem um passo a passo para você assistir todas as aulas e todas as nossas lives lá, tá? Vamos ver se o nosso convidado já chegou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ainda não chegou, ainda não tá aqui. Vamos esperar ele entrar pra gente começar a live. João Paulo, que é um cara gente boa pra caramba, uma das melhores pessoas aí do futebol, engraçado, parceiro e super competente aí. Só ver o que ele tem feito aí com a base do Palmeiras nos últimos anos, revelado tantos jogadores e tantos outros que acabaram sendo vendidos ainda na base. Ele que é um amigo nosso, conheço ele desde a época de Vitória. Tem uma passagem interessante lá, se ele deixar contar, eu vou falar na live aí. Vamos ver se ele libera pra gente. Ainda não tá online ainda. Esperar mais um pouco aí. Vou mandar uma mensagem pro João Paulo aqui. Avisar que já estamos online. Pessoal, vai comentando aqui pra gente aqui o que vocês têm achado das aulas. Quero ver um pouquinho da opinião de vocês aí. O João Paulo já tá vendo. Deixa eu chamar ele aqui. João, solicita pra gente aqui. Fica mais fácil. Mas se não der, eu vou colocar aqui. João Paulo. Opa. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui pra ele solicitar a entrada. Aí, tá ele aqui. Grande João! Gente, ele é um dos caras mais difíceis de fazer live. É um privilégio, um prazer ter você com a gente hoje. Eu sei que você não aceitou de quase ninguém, mas com a gente você tá dando essa moral aí. Até por isso que você tá com a câmera virada, você não tá acostumado com isso aí não. Tá todo mundo te vendo de lado aí, João. Tá, então vou deixar em pé agora, peraí. É porque eu tenho que colocar o fone. Tá ouvindo aí, tranquilo? Estamos ouvindo bom. bem, estamos ouvindo bem, João. Não, difícil não, cara, porque o famoso aqui é seu pai. A gente é coadjuvante. Ô, João, obrigado aí por você, né, aceitar o nosso convite. O Tadeu falou que você teve bastantes convites aí, mas né, em especial aceitou o convite nosso aí. É um prazer estar falando com você e parabéns pelo seu trabalho aí que você está fazendo na base do Palmeiras, né? Está revolucionando, porque eu sempre acompanhei as bases, né? E o Palmeiras dificilmente era campeão nas categorias de base e revelava jogador. E agora a gente está vendo que está ganhando quase todas as categorias e revelando jogador, né? Você tem uma experiência que também já vem lá do Vitória, que também é um clube que formador e que deixa jogadores da base, promove muitos jogadores da base. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, tá? Milton,
quando o Tadeu me chamou, eu fui reticente um pouco, porque, assim, tem muitos convites hoje, assim, e muita gente falando e divulgando que todo mundo tem a solução, todo mundo é o campeão, todo mundo é o descobridor da pólvora, eu fico meio desconfiado um pouco, às vezes, de rede social, e eu tenho rede social, mas eu gosto quando o papo é descontraído, quando não tem roteiro, viu, Tadeu? Não, não Não, precisa mas de vamos bater um roteiro. papo aí sem Vamos roteiro, aí bater não um é problema, não, papo, João. vamos falar do que você quiser que a gente fale. Vamos. Igual em 2014, eu torci muito para que você viesse trabalhar no Vitória, mas você estava muito bem no Palmeiras, ou no São Paulo, desculpa. E no Vitória, na época, eu tinha assumido como gerente do profissional e estava para vir um diretor de futebol, e assim, seria um prazer te conhecer. Eu sou suspeito e seus filhos é mais suspeitos ainda de falar de mim ou eu falar deles devido à amizade e à admiração do trabalho de ambos, entendeu? Então, fica tranquilo, é um prazer estar conversando com vocês. Mas João, o que o Tadeu e o Thiago falam de você é brincadeira. Você, nossa senhora, eu falei, pô, você tem que conhecer pessoalmente, né, para a gente poder bater uma resenha aí, já que você tá aqui perto da gente aqui em São Paulo, né? Então, Sim. mas fica tranquilo. E eu também tive para ir para lá, no Vitória, né, naquela época, mas estava no São Paulo, dificilmente eu tive vários convites para sair para outros clubes, mas eu nunca quis largar o São Paulo na mão, né, porque já fazia muitos anos que eu estava no clube e tinha um reconhecimento muito grande, né, no meu trabalho, com o presidente Juvenal, o seu Marcelo, então eu tinha carta branca, então acho que por isso também que eu não saí, né? Então, mas qualquer hora, quem sabe a gente possa estar junto novamente. Tenho certeza que o Vitória, o presidente, vice-presidente, pessoas aqui da Bahia te tem muito bem conceituado Obrigado. e na época, assim, principalmente pela sua não só fama de bom profissional, mas principalmente de transição, de reconhecer talentos. E como o Vitória e algumas equipes do Nordeste, ele precisa disso, né? Então, precisava de uma pessoa que reconhecesse isso, porque vive disso também, né, Milton? Claro, claro. A gente sabe que os clubes Nordeste eles precisam revelar e ter esse retorno financeiro para se manter e para crescer, né? Mais diferente, mas vamos lá. E o Vitória é bom nisso, né? De revelar jogadores e pôr para jogar e negociar, né? E eu estava falando com você antes, né? O outro clube também que eu passei e acho que tem bastante no Nordeste aí, que é o Náutico também, né? Um clube que financeiramente não tem uma condição muito boa, mas aparece sempre jogador, sempre tem jogador. Eu não sei como o trabalho é muito bom que eles fazem na base, que revela sempre jogador e põe jogador para jogar, né? É como o Vitória, né? E hoje realmente vai precisar disso, né? Com essa coisa da pandemia, o pessoal vai ter que ser muito criativo para colocar esses jogadores, subir esses jogadores, para não ter, porque não tem dinheiro para gastar, né? A gente, os coordenadores da base aí, de muitos clubes do país e de séries diferentes, A, B ou C, tem brigado muito assim para ter um calendário da base, para ter atividades para a base. A gente sabe que os clubes estão passando muitas dificuldades, né? Os clubes não, o mundo, né? Não vamos diferenciar futebol do mundo, mas eles têm que entender, né? Federações, CBF, ainda bem que eles estão entendendo, e alguns clubes, não todos, isso que me deixa mais triste, que a base, ele não é um custo, ele é a solução. Né? O Brasil é o país mais exportador do mundo. O Brasil é onde tem mais jogadores formados no Brasil e jogando no mundo, 1.600 atletas. Tem quase o dobro dos franceses, argentinos, que são os maiores nas principais ligas. Então a gente fica triste quando a primeira coisa que se faz nesse momento é fechar a sua base, é diminuir esse investimento, vírgula, que depois será a solução. Né? Então a solução por quê? Por causa de vendas, a solução por causa de os meninos para jogar no profissional, o salário é mais barato e N coisas. Mas vamos lá que a gente vai falar sobre isso. Viu, João, e é bom quando tem
a ligação, a base profissional, né? Que o pessoal se dá bem, não tem inveja do cara da base e o profissional, né? Porque às vezes acontece isso, né? Os caras do profissional, os caras da base têm inveja de mandar jogador, ou de promover, achar que foi esse aqui que lançou, foi aquele. Então, quando não tem isso daí, né? É muito legal, né? Quando não tem essa... Milton, eu falo o seguinte, as pessoas às vezes me perguntam, e muita gente de base, eles gostam, ou até treinadores, eu revelei fulano. Cara, primeiro eu não sou máquina de revelar, e aquela máquina antiga já saiu de moda, né, que revelava foto na hora. Quem revela é clube. E o trabalho do clube passa desde o treinador, quando ele começou, do captador, do observador técnico, que é uma função muito importante, e de todo o processo, né? Não é, João Paulo, Milton, fulano, cicrano revelou. Não, cara, foi o clube que revelou. Então, é a estrutura do clube, é a política do clube que revela o jogador, não é a pessoa que revela. Eu tenho isso para mim, não tenho nada contra, assim, as pessoas falarem, faz parte, ainda mais nesse mundo hoje digital e tal, mas para mim é bem tranquilo em relação a isso. O clube é o revelador. Ô, João, aproveitando esse gancho aí, já que não é o João que revela, o Milton Cruz que revela, na tua época de Vitória e na tua época agora de Palmeiras, quais jogadores foram revelados? Você pode citar alguns nomes aí? Não foi você, foi o clube. No Vitória aí teve uma geração boa, assim, eu fui treinar, eu passei por todas as fases que se passa na base, né? E cheguei a jogar 4 jogos no profissional do Vitória e tal. Mas, aliás, assim, conta um pouco da sua história, né? Não, Desde época de jogador, tudo. Eu tive Você é sorte. aquele jogador daquela antiga fama. Hoje em dia não dá certo porque o empresário não ajudou. O de antigamente é porque se machucou, né? Se machucou o joelho e não deu certo. Foi isso? Tadeu, eu já mandei. Eu gosto muito de conversar com o atleta quando ele é dispensado, o atleta do clube. Eu já mandei muitos, né? Eu tenho, nessa função, vou fazer 15 anos. Eu nunca vi nenhum virar para mim e falar assim, não, eu não evoluí, né? Vocês estão certos. Se eu não me engano, eu tenho um na mente. Que ele falou assim, não, e olha que muitos, eu estou te falando de centenas, né? Que faz parte, porque a rotatividade na base é muito. Mas a maioria o treinador não gostava de mim, o coordenador tem esquema. Minha mãe está na UTI tem 6 meses, eu estou sem cabeça. Minha namorada está grávida, então... Todo tipo de... Alguém vai ser culpado, né, Milton? Alguém vai ser culpado. É igual jogador bonito. Deixa ele evoluir, né, João? Não, jogador bonito, né? Todo mundo é pai, e jogador feio, que a maioria, ninguém é o pai da criança. Mas assim, no Vitória teve uma geração boa aí, Hulk, Davi Luiz, Gabriel Paulista, David, Elkson, essa galera que subiu toda aí, Marquinhos, Vitor Ramos, e que tá aí agora, que eu até trouxe um agora pro Palmeiras, que é o Luan, né? Começou comigo lá desde 10 anos, assim, mas começou comigo, quando eu falo, começou no clube e eu estava participando. No Palmeiras aí, desde que começou a geração de Gabriel Jesus e veio até agora, mas a gente ficou feliz aí porque o aproveitamento está sendo maior agora, porque o retorno maior durante os outros anos, eu acho que vocês vão falar sobre isso, foi mais financeiro do que técnico. Ô, João, qual é a diferença que você nota num atleta que atua no Nordeste e o perfil de jogadores do Sudeste? Qual a diferença que você nota aí? Eu falo que é a diferença do estado. A diferença, né? Não é nem a diferença do atleta assim, em si. Porque a gente vê muitos jogadores que saíram do Nordeste e se deram bem no Sudeste, ou vice-versa. Eu acabei de falar do Davi Luiz, que é daí de Diadema. Acabou de sair de São Paulo. Tanto o Davi Luiz como o Hulk, eu peguei saindo de São Paulo na época. Então, assim, é mais a diferença do estado, por ser um estado mais poderoso em todos os termos, que é São Paulo, e o Nordeste, que é os estados menos visíveis, né? Principalmente em mídia. Eu vou comparar, assim, um exemplo. No Vitória, eu tinha 200 atletas e acho que nenhum tinha
patrocínio de marca esportiva. Uhum. No Palmeiras, eu tenho 200 atletas e eu não sei algum que não tem marca esportiva. Então, é muito diferente, assim, a visibilidade, a procura de tudo, os números. A maior venda de um jogador do Nordeste foi 4 milhões de euros. Aí vai depender muito da moeda quando tá na... Aí foi Talisca, foi Gabriel Paulista, foi outros aqui do Nordeste. Eu vendi 4 milhões de euros, eu vendi uns 4, 6, 10, 8 de euros na base, sem jogar no profissional. Uhum. Porque no Nordeste eram os melhores jogadores da equipe, né? Exato. Então, para você ver, para a gente saber, para ver e identificar a diferença. Então, eu acho que a maior diferença é isso, é o centro que você está. E o centro do país, econômico, mídia, tudo é São Paulo, né? Uhum. Ô, João, e aí quando vocês vão buscar, né? A equipe de vocês de captação é grande, pô, vocês estão sempre observando as competições. E aí quando vocês vão buscar esses atletas em outros centros, vocês estipulam um tempo para ele se adaptar, dão esse tempo para ele, ou então, puta, não, deu um período limite e falar, pô, não dá mais, tem que dar linha nele. Como é que funciona? Então? Primeira coisa é a gente saber para onde a gente quer ir, né? Então, assim, não é João Paulo que tem que falar para onde o Palmeiras vai. É a gente saber qual é a história do Palmeiras e qual é o perfil de jogador do Palmeiras. E a gente estudando a história, a gente tem um case de base, né? E aí a gente montou. E isso tem que ser montado, né? Na verdade, são a 8 mãos, que é o coordenador da base, o gerente do profissional, que é Cícero Souza, na época Alexandre Matos, e o presidente. Primeiro foi Paulo Nobre, depois Maurício. Agora a gente acabou de renovar esse case com Anderson Barros, porque mudou o executivo lá do profissional. Qual o direcionamento? E nessa área, a gente tem uma área de captação. A gente viu que a maioria dos atletas que deram certo no Palmeiras foram atletas do Sudeste, né? Wagner Love, do Rio de Janeiro, Marcos, né? E assim, a gente pegou a história desde o início. Jogadores que mesmo que depois não jogassem no Palmeiras, Diego Cavalieri, outros que não jogaram, Lucas Lima, que passou, mas são todos do Sudeste. O que é que a gente fez? 70% da nossa captação, ela tem que ser de jogadores do Sudeste, dos atletas nossos. Então, no mínimo 70%. A gente tem um número hoje que está em 78%, né? E o restante do Brasil. Então, aumentou muito do Nordeste. Hoje tem 17% de jogador do Nordeste, mas devido a meus contatos, né? Mas só para você entender, eu não tenho nenhum captador no Nordeste. Tá. Porque a história do Palmeiras é essa. Entendeu? Mas tenho muitos jogadores do Nordeste, como é o caso de Verón, por exemplo. Né? Mas aí dos outros aí que foram vendidos, Gabriel Jesus, Fernando, Vitão e outros, a maioria são todos aí. Então, a gente tem que entender o que é o clube, não o que eu gosto. Então você tem que se adaptar ao clube, né? Ao modelo de jogo do clube, às características do clube, né? Então, nossa captação vai muito direcionada a um pouco a história, aumentou muito em relação ao Nordeste, que aí a gente sabe, que é João Paulo, e que aí tem os contatos, mas a gente sabe que no nosso case 70% é lá, até porque é mais fácil a adaptação ao frio, à cidade, a tudo. E também tem a questão de alojamento, né? É muito mais barato o jogador que é da cidade de São Paulo do que o jogador de fora e tá perto da família, tudo. Na minha época, João, a gente não tinha captador aí, né? Que hoje tem no mundo inteiro, né? Sim. Eu tinha uns amigos meus que me ligavam e indicavam, falavam, tem um menino aqui que joga pra caramba, então bem. Então era tudo ex-jogadores que eu confiava, gente que eu confiava, era isso que acontecia, né? Então a gente mandava, era o Elton, o Vladimir, era o Oscar, era um monte, Mauro Galvão, então era... Mas saiba que eu tenho assim também, viu? A maioria dos jogadores chegam assim. Você falou Mauro Galvão, né? Mauro Galvão me mandou um jogador que é da seleção brasileira, sub-16. Porra, Mauro trabalhou até comigo aqui no Vitória. Maria, Mauro me ligou na época, João, e não traz, na hora.
E quando indica assim, né? Você já é um grande passo, né? Porque é cara que tem olho, né? Não é? Então eu ficava feliz quando o cara me ligava e falava, Milton, tem um zagueiro assim, tá? Tem o Oscar, tá? Ó, eu falei, não, pode mandar, já era meio caminho andado, né? Eu falo que eu, às vezes, atiro de sal, né? Aqui na Bahia, a gente fala que quando a gente vai caçar, a gente tem um tiro de sal que dispara um bocado de chumbo, 32 chumbos e tal. Então, quando esses caras me ligam, foi uma situação igual a de Verón. Verón estava marcado para vir para o Vitória da Bahia. Ele é de Natal. E eu tenho um cara que me trouxe Matusalém para o Vitória. Que me trazia... Esses aí já tem crédito, né? Já tem. E o cara foi jogador. Lá de Natal, Lupes e tal. E me ligou e fez assim, João, poxa, cara, eu queria que você acreditasse em mim. Eu falei, não, peraí, que dia é? Isso foi sábado, no domingo. Coisa que normalmente na base a gente às vezes não manda passagem. Eu falei, não, pera que eu vou me virar. Mandei uma passagem. Deu certo, como tem outros que dão errado também, tá? Eu vou dar a citação de Marcelo Moreno, dessa geração que eu falei aí, de Hulk. Eu esqueci de Marcelo Moreno. Marcelo Moreno chegou num cara trazendo para mim da Bolívia. Milton, depois esse cara trouxe mais 16 bolivianos. Nenhum prestado. Nem deu certo. Nenhum. Pelo menos um vingou, né? Mas o problema foi que o primeiro que ele trouxe foi Marcelo Moreno, e deu certo. Depois ele me trouxe um goleiro de 1,50 m, cara. Qualquer boliviano ele trazia depois disso. A régua ficou alta, João. Esse que é o problema. Não, mas pô, ele me trouxe um goleiro de 1,50 m com 18 anos. Né? Nem futebol de botão dava. Teve um, mas já no profissional, né? Aí ele me falou, Milton, tem um jogador assim, é do Curitiba, né? Aí eu falei, pode deixar que eu vou. Ele falou, presta atenção nele, dá uma olhada aí, você dá uma olhada. Que é o Miranda, né? Que veio depois para nós. E aí nós fomos atrás do Miranda, mas o Miranda E que inclusive é a live de amanhã, ao meio-dia, é a live com o Miranda amanhã. Conheço e falo com ele, me trouxe um jogador bom também, o irmão dele. Também. O irmão dele lá no Paraná, trabalha com um projeto lá de captação de jogador e de um projeto de um clube de futsal. Me trouxe Mailton, lateral direito, que hoje está no Atlético Mineiro. O Palmeiras acabou de vender Mailton e está lá no Atlético Mineiro. Fez a Série B e foi até o melhor lateral da Série B do ano passado. E aí o cara falou, eu falei, legal, vou acompanhar. Aí acompanhei os 3 jogos dele, vi, tá? E aí, quando nós fomos atrás, ele já estava negociado com o Xoxô na França, né? Sim. E aí o cara sabia, o cara já tinha, esse cara que tinha me falado, aí ele falou, ó, o Miranda não tá feliz lá, tá louco para vir embora, e acho que o Inter tá atrás dele, tá. Falei, pô, eu não vou atrás, não. Aí eu liguei pro cara, falei, ó, meu, é o seguinte que é, falei com o Muricy na época, o Muricy era o treinador, falei com o Juvenal, pô, é bom o jogador? Falei, bom, então eu já tava vendo esse cara já há muito tempo. Aí o cara falou, Milton, ele tá vindo para ir pro Inter. Aí nós pegamos no aeroporto de São Paulo, e o cara ajudou. O cara falou, não, eu vou ajudar você. Então eu falei, então tá bom. E o São Paulo tinha sido campeão da Libertadores, campeão do mundo, né, em 2005. Era fácil. Aí fica fácil. Aí trazer pro São Paulo... O jogador mesmo quer vir, né? O cara quer vir, né? Então tem umas coisas assim que ajudam, né? Ainda mais o São Paulo. Então eu vou falar uma coisa que eu nunca falei aqui em off. Em off, vírgula, né? Agora já era. Agora já tem gente vendo pra caramba. O ano retrasado, quando o Miranda tava... Como eu já tinha um contato com ele, com o irmão dele, tava acabando o contrato. Lá no Inter de Milão, né? Antes dele ir pra China. E teve aquela conversa do Palmeiras, foi eu que tava conversando com ele para que ele viesse pro Palmeiras, Alexandre Matos, Cícero. Não, vai tentando, vamos... Só que são valores, né? Não à toa até foi para a China, são outros valores, é outro mercado. Mas assim, ele ficou sabendo, até pelo o Palmeiras, devido a nos últimos anos também tá bem organizado, ele gostou da ideia, Ô João, você deu uma deixa aí, e o pessoal aqui pergunta pra caramba, tá? Você falou do goleiro de 1,50 m que chegou aí. Meu,
o que fazem pergunta de goleiro pra gente aqui não está escrito. Não sei se é porque eu era goleiro. E aqui a página não é de uma posição específica, são de todas as posições, né? Sim. Mas é do feeling em geral, né? Não é de uma posição específica. Mas o povo está perguntando aqui, qual a altura mínima hoje para você pegar um goleiro? Assim, quando ele é formado, né? O problema é que quando as pessoas falam, eles falam de altura mínima no menino de 15 anos, 16, que você não sabe. Eu vou dar um exemplo aqui de um jogador que é do São Paulo, acho que saiu do São Paulo, Jeanzinho. Jeanzinho foi meu goleiro durante 6 anos no Vitória, dos 10 aos 16, 15 para 16, quando ele passou para o juvenil. E eu joguei com o pai de Jeanzinho, foi Jean, goleiro. Jean é meu amigaço, assim. Que é daqui do Guarujá, né? Jean é do Guarujá, Jean é do Guarujá. E assim, e Jean, até 15 anos, ele media 1,60 m, 60 e pouco, não sei se tinha uns 70. Tinha uma altura. E quando você passa pro juvenil, pô, a concorrência, os moleques estão com 2 metros, 1,98 m, 1,90 m. E aí vieram pedir a liberação, porque Jeanzinho tava. Eu sentei com o Jeanzinho e com a mãe na época e com o Jean, embaixo de uma árvore, lá no Vitória. Cara, calma. O Jean mede 2 metros, a mãe dele é alta, deve medir quase 1,80 m, cara. Calma, você vai. Não. E ele sempre com uma personalidade forte. Não, eu tenho que. Não vou querer, não vou jogar agora, não sei o que e tal. Tudo bem. E saiu do Vitória sem eu assinar até a liberação dele. 1 ano e meio depois, Jean estava com 1,90 m que ele tem hoje. Né? Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de goleiro, principalmente de base, qual a idade. Né? Uma coisa ele já é formado. É muito difícil hoje um goleiro menos de 1,80 m em diante tá jogando em times de nível alto. Impossível, isso é impossível. Né? Então, assim, a gente tem que. Como eu já te falei, não corro de polêmica, de pergunta nenhuma, eu vou te falar. Chegar um jogador de 1,80 m lá, goleiro, sub-20, 20 anos, e aí a gente faz aqueles testes da epífise fechado, cara, isso aí eu não tenho como nem mandar pro profissional. Porque tem bola que ele não vai chegar, ele tem que ser muito fenômeno. E os fenômenos acabaram praticamente. Ainda mais no gol, né? Ainda mais você deve ter sido. Então, assim, no mínimo em 84 em diante. E daí? Acho que em 84, por aí. O Tadeu era um belo goleiro. O Tadeu pegava bem pra caramba. E aí ele foi pra Itália, tudo, mas só que o Thiago, o meu outro filho, sei. Cresceu mais do que ele. Era para ele ser o Thiago, mas... Era o contrário, né? O Tadeu era muito bom goleiro técnico, jogava muito bem. Mas só que, falei, Tadeu, para. Você conhece essas coisas, você vem embora, você é inteligente pra caramba, vai trabalhar, vai estudar, vamos fazer outra coisa, porque, poxa, não vai dar. O teu tamanho, você pode ser bom quanto for, mas o tamanho não vai te ajudar. Né? Foi mais ou menos igual. Eu estreei no profissional do Vitória, estourei o joelho e tal. Aí o futebol estava sendo aquela potência, 93, 94, Dunga volante, Mauro Silva, aqueles animais, um futebol potente de força. E é o que eu falo, a única coisa que não se muda é a genética. Se você é rápido, você é rápido. Se você é lento, você é lento. Você pega um Ronaldo Fenômeno com o peso que ele tiver, dá 10 metros a ele te atropela. Isso é potência. Né? Então, você nasce com aquilo. É igual a gente querer que o Usain Bolt ganhe uma maratona. Mas também o maratonista não vai ganhar 100 metros. Não vai. Então, isso é da pessoa. Então, quando eu vi que eu sou lento por natureza. Eu era inteligente, agora lentidão. Não dá pra mim, vou estudar, vou fazer outra coisa, virei treinador e depois de um tempo virei coordenador e aí toquei. Vamos lá. Ô, João, com todas essas feras aí que você já trabalhou, né, e agora em especial os últimos, né, o Patrick, o Veron, o Gabriel Menino, o que eles têm em comum? Qual a característica que eles têm em comum, tirando, claro, a qualidade técnica deles, né? Mas o que eles têm em comum para se tornar jogadores campeões e que estão aí em cima? E não só esses 3, mas todos os outros que você trabalhou, né? O que eles têm em comum que deram certo? Fome. A fome de querer ser o melhor.
E isso, assim, é uma característica que eu não abro mão de quem trabalha comigo, independente de ser atleta ou de ser profissional, treinador, preparador físico, administrativo. A fome de querer ser o melhor. Eu e nem o Palmeiras, porque no case lá da base que eu te falei, a gente não tem hora nenhuma falando que tem que ser campeão. Né? Então, quando eu vou trabalhar, eu quero ser o melhor. Quando eu acordo, eu quero ser o melhor. E olha, eu tô te falando do melhor é no que eu faço e no que me faz bem. Não é que eu quero ser o melhor porque eu estudei demais, porque eu tenho um doutorado, não tenho nada disso. É porque eu tenho fome de ser competidor. De eu vou para ali para querer ganhar. Eu vou para ali para querer ser o melhor. Não ganhar de qualquer jeito. Né? Porque, assim, lá no Palmeiras a gente já deu N. Você já viu aí, tá 5, 6 jogadores na seleção brasileira. Tá um time todo que eu mando para a Europa, às vezes jogar um campeonato e deixo o outro aqui, que às vezes não tem nem banco reserva. E mesmo assim, é uma consequência eu ganhar. Mas o que eles têm é o que tem todos no Palmeiras hoje e o que tem todos que eu não abro mão disso. Queira ser o melhor. Né? Até porque nosso futebol ele é muito covarde. Né? E Milton sabe muito mais do que eu, do que você. Ele é muito covarde. Ele sempre... cheguei entre os melhores e nunca ele lembra disso. Tudo bem. Mas ninguém vai apagar sua história e seu currículo e o que você fez. Então, você só faz se você for o melhor. Seja o melhor no que você faz. Não tá... Mas te faça bem. Eu falo isso muito. Por isso que eu fico muito à vontade, viu, Tadeu, de falar com vocês, porque isso me faz bem. Sabe o que é que me faz bem? Eu tenho que mostrar slide que eu ganhei isso, que eu fiz aquilo, que o trabalho é assim, que a metodologia... Não. O que me faz bem é você me perguntar e fazer essa resenha e a gente vai falando, aí todo mundo vai falar, ali é João Paulo, ali é Milton, ali é Tadeu. Então, é o que eu falo para eles. Se faça bem e tente ser o melhor. Porque é a única coisa que... A única coisa é a mais chata que a gente cobra. Mas isso é verdade. Em cima disso aí, né? A perseverança, né? O cara querer ser, né? Vários jogadores do São Paulo, eu cito o Paulo Lucas, o Hernanes. Esses caras, desde pequenininho, eles já tinham o Kaká, eles tinham na mente, eu vou jogar no São Paulo, eu vou para a Europa, eu vou fazer isso. Então, isso é o que você falou, né? A cabeça também, né, João? É muito importante também, né? Você querer. Às vezes tem jogador melhor do que o outro tecnicamente e não acontece nada. E o outro, só o cara querer, ter força de vontade, o cara vence, não é verdade? Quantas vezes a gente ouve assim, mas o irmão dele era melhor do que ele. O fulano fulano no bairro jogava mais. Como esse cara deu certo e o outro não deu? Eu falo o seguinte, tem o jogador de bola e o jogador de futebol. O jogador de bola, ele joga pelada, joga nos lugares e aí todo mundo encanta. O jogador de futebol envolve outras coisas, responsabilidade, tática, impressão, imprensa, torcida, família, tudo, muita coisa envolvida. Então, o jogador de bola, ele sempre vai ser o jogador de bola, craque, que todo mundo quer ver. O jogador de futebol tem outras responsabilidades, é mais diferente, né? A família do Luizão zagueiro falava que ele era fera. Aí tinha um irmão que era mais fera ainda, que era o Alex Silva. Aí falaram que o terceiro irmão era o Fenômeno. Até hoje não vi ele jogar, não apareceu ainda. Sempre tem. Dois de seleção brasileira, o outro era melhor ainda, não ia ser ele. Edilson Capetinha jogava aqui na Bahia, né? Os dois. E eu jogava contra o irmão dele e contra Edilson nos times aqui. A gente disputava um torneio juvenil do Vitória contra os times amadores. Cara, para marcar o irmão de Edilson, chamado Eliomar, eu falava assim, cara, e Edilson já tava no Guarani. Como é que esse cara tá aqui ainda? E Edilson, irmão, a genética de rápido, João Paulo lento, Ave Maria. Quando eu ia pegar ele uma bala. E todo mundo também faz a mesma pergunta. Como é que Eliomar não foi, só Edilson? É normal. Ô, João, e assim, segundo a tua experiência dentro do futebol e principalmente agora na base, qual característica que é a principal dentro da base
para o desenvolvimento dos principais aspectos que se torna um atleta profissional, irmão? Acho que primeiro ele tem que ter talento, né? Assim, a gente mora num país continental que tem uma oferta muito grande de talentos e quando o talentoso se destaca, isso é mais fácil. Vamos para os normais, que é a grande maioria. Os normais é aqui. Porque os normais é mais fácil de achar. E aí vai o que Milton acabou de falar, a perseverança, a cabeça forte de nunca desanimar, de estar ali, ó. E eu já vi muitos, assim, como gestor, principalmente, de ver vários talentos de não suportar, e o outro que era o reserva dele, ou que era, mas era o batalhador. E eu falo, quando ele vai profissional, que ele ganha confiança, aí ele desenvolve e aí ele vai embora. Então, acho que a principal característica para a maioria, para os extraséries não conta. Os extraséries vão embora logo e despacha. Vamos para o nosso mundo, para a realidade. A maioria é aqui. Boa. Ô, João, e outra coisa, né? Às vezes tem que ter as pessoas que têm olho, né? Olho clínico, né? Porque às vezes o jogador nem está jogando, já passou isso, não jogava ali, mas com o tempo esse jogador foi evoluindo e o que estava lá, que todo mundo achava que ia dar, não aconteceu nada. Então, às vezes, acontece muito dos times perder jogador por causa disso, né? Do cara que não tem um olho na... o cara não está jogando, mas pelo menos... mas ele tem essa qualidade, tem aquela, e acaba o cara, né? Não sendo mandado embora. Né? Eu não vou puxar sardinha para você, não, mas... quando a gente no Vitória começava a te enxergar, a gente, mais o presidente, todo mundo, o tanto de jogador que você foi lá em Goiânia, naquela região, e pegou para trazer para o São Paulo sem ninguém conhecer. Isso aí. Então, isso é feeling, isso é olho, né? Então, é a mesma situação, principalmente na base. No profissional, os jogadores eles estão, principalmente sem essa confiança, sem jogar, mas você enxerga o talento, você enxerga ali uma coisa diferente nele, que é só questão de oportunidade. Na base, passa um pouco por maturação, por ele estar passando por uma situação de, às vezes, nessa maturação, ter o estirão, que foi o caso do Davi Luiz. Né? Ele estava estirando, que é aquela fase lá da maturação entre 14 e 16 anos, perde rendimento. E quando ele perde rendimento, pisa errado, dor no quadril, dor no joelho. E aí o treinador agoniado, querendo resultado, manda embora. Não. Espera, não vai mandar. Calma. Então, assim, base... eu dei um exemplo agora, eu entrei aí num curso que está tendo treinadores, eu dei um exemplo com o cara aliás, domingo, na live do Palmeiras, desculpa, no YouTube, e tava o cara do Valência, que Gabriel Paulista tá lá no Valência. Eu falei, Gabriel Paulista tinha 19 anos, entrou no jogo da Copa São Paulo contra o Vitória. E assim, a gente enxerga muito, porque o Vitória é um time que propõe muito jogo. Né? O Vitória não é um time que joga defensivamente, como escola. E os zagueiros, uma das coisas que a gente buscava era zagueiros rápidos. E Gabriel entrou e mais uma velocidade, mas ao mesmo tempo muito afoito. E quando a gente levou ele pro Vitória, ele chegou muito mal para fazer a avaliação. E eu falava pro treinador, cara, espera um pouco, calma, vamos ter mais calma. E aí ele ficou 2, quase 3 meses fazendo provas, avaliação, para daí enxergar. Então, passa por paciência também pra caramba. Bom. Ô, João, e qual a importância do futsal? Vocês, a importância que vocês dão, né? Porque é muito... Hoje... eu joguei futsal, depois fui jogar campo, né? A maioria dos jogadores que tem um pouco de técnica, um pouco mais de tática, né? São jogadores que jogaram no futsal, né? Porque o futsal você também tem um monte de tática, um monte de coisa que você tem que cumprir, né? Sim. E qual a idade que vocês costumam fazer essa transição? Se o Palmeiras faz, pega jogadores do salão, depois trazer para o campo. Milton, a gente tem uma
uma parceria muito forte com o pessoal do futsal do Palmeiras. Uhum. A gente já tem mais de 40 atletas que iniciaram no futsal do Palmeiras, né? O Palmeiras até acho que é o único time dos grandes aí de São Paulo que... É o único não, é o que começa mais tarde, aos 10 para 11 anos. As outras equipes até começam mais cedo. Uhum. Mas a gente já captou muito jogador de lá. E do campo para o futsal é praticamente obrigatório quando o futsal escolhe esses atletas, né? Uhum. Nos últimos anos o Palmeiras foi muito bem sucedido também no futsal, porque muitos jogadores do campo jogam lá. E eu não dou limite. Na verdade, eu sempre falo, a base ela é uma escola, né? A base ela não é uma universidade que eu tenho que definir o que ele vai ser. Então, se eu vou para a escola, quando você mandou o Tadeu para a escola, ele foi para estudar geografia, matemática, português. Então, quanto mais ele aprender tudo na base, né, melhor ele vai estar preparado no profissional. Por quê? Porque eu acho que quando a gente forma o jogador, a gente não forma só para a gente. O intuito é formar para a gente, para o Palmeiras. Mas a grande maioria vai ganhar o mundo. A grande maioria vai ganhar outros times, né? Muito poucos são aproveitados assim nas suas equipes. Mas os outros, eu estava até acabando de ver, Léo Senna, que acabou de ser contratado agora para o Atlético Mineiro, ela foi formado no São Paulo. Como o Mailton, que a gente também não aproveitou e está no Atlético Mineiro também. Uhum. Então, assim, se eu formar ele só para mim, daquela forma de jogar, é complicado. Então, o futsal faz parte dessa circunstância da gente dar vários sistemas, várias noções para ele. E o futsal a gente não abre mão pela velocidade do jogo, pela inteligência, e a gente não tem muito limite, não. A gente, depois de 15 anos, a gente começa a limitar um pouco a carga, mas deixa ele jogando futsal. Eu vou te dar um grande exemplo, que é Papagaio. Papagaio atacante. Ele, com 17 anos, ele jogava no nosso juvenil e jogava na seleção brasileira de futsal e capitão da seleção brasileira pelo Palmeiras. E ele teve uma oferta para ir para a Espanha. E aí ele veio conversar comigo, eu falei, veja onde seu olho brilha. Se seu olho brilha no futsal, fica no futsal. Não, meu olho brilha no estádio. Eu gosto de torcida. Eu gosto, né? Então, assim, e ele jogou, então, futsal até 17 anos. Eu gosto, Milton, eu gosto de brincar com eles, assim, e deixo ele lá com o Palmeiras, metodologia e no Vitória, de brincar de posição, porque, vou voltando a dois nomes que a gente falou, o Hulk até 18 anos era lateral esquerdo. Davi Luiz, até 17 anos, né? Era número 8, número 10, querendo ser o Adriano Imperador era lateral esquerdo. Eu vou te... Fábio Santos também. Fábio Santos era centroavante, era lateral. Eu cheguei no Palmeiras em 2015, aí tinha um zagueiro. Esse zagueiro, tecnicamente, canhoto. Zagueiro. Pronto. Zagueiro canhoto, caramba, mas assim, não difícil, tão rápido. Difícil, né? O Osório, eu muito. falei com o Osório outro dia, ele falou, Milton, estou procurando um zagueiro canhoto. No mundo não tem. O zagueiro canhoto dele. Fica olhando. Aí eu falei pra ele assim, chamei o treinador na época e falei, vem cá, cara, que a gente fazia isso muito no Vitória, eu tinha acabado de chegar no Palmeiras. Muda de posição ali, Lucas Taylor, que era atacante na direita, bota de lateral, e muda Carlos Vinícius de centroavante de zagueiro para centroavante. Por quê? Eu falei, não, coloca ele lá, cara. Ele chega a ser habilidoso. Hoje é o melhor jogador de Portugal. Artilheiro. Já foi vendido 2 vezes, tem 24 anos. Já foi vendido 2 vezes, uma por 24 milhões de euros e outra por 18 milhões de euros. E tá agora para ser vendido para o Manchester, para outros times lá da Europa, por mais de 40 milhões de euros. Então, no último ano... 24 anos, né? 24. Ele tinha 20 anos. Aí, nisso que ele mudou em 10 jogos, ele fez 12 gols no Sub-20 do Palmeiras. A gente ainda tentou colocar ele, aí engravidou a mulher, voltou lá para, acho que Goiânia, jogou no Itumbiara. Do Itumbiara foi para a segunda divisão de Portugal. Então, assim, quanto mais a gente der, melhor. Ele foi pro Real Massamá, do Real Massamá pro Napoli, direto, da terceira divisão para a primeira
Aí do Napoli pro Benfica. Não, Não, Napoli pro Mônaco. Mônaco. Aí Do Benfica. Mônaco pro Benfica. Teve, né? Então, quanto mais a gente futsal, quanto mais a gente enriquecer esse jogador, melhor ele vai ser pro resto da vida dele, entendeu? Tem um exemplo do Falcão, do Salão. Eu estava no São Paulo, estava treinando um time que o São Paulo pegou uma filial lá do Paulistano São Roque e era só os jogadores que não estavam inscritos na Taça São Paulo, aí me mandavam para mim lá, vai lá, vamos lá. Aí foi chegando. Aí o Casagrande me indicou o Falcão, que o Falcão queria jogar salão, ou campo, né? Sim. Aí eu falei, legal. E aí ele, poxa, chegou aquela habilidade, espaço curto assim, ele, nem tomava distância, batia na bola, dava aquela baita chute, né? Habilidade, a bola, a gente ganhando o jogo, eu colocava ele, a bola parava ali, ninguém tirava a bola dele. E aí, no fim do ano, nós chegamos na semifinal da Taça São Paulo com um time que era só os reservas do São Paulo, os caras iam me mandando, eu ia pegando. E aí o Casagrande me mandou o Falcão. E aí o Falcão ficou lá, estava bem. Aí o que aconteceu? Fim do ano, né? Falei, você vai ficar aqui com a gente, vai renovar o contrato. Tá? Falou, professor, não quero não. Eu só vim fazer uma vontade do meu pai, porque meu pai queria que eu jogasse campo, mas o meu negócio é salão. Eu tenho que... Salão. E foi embora. Aí depois trouxeram ele de novo, mas aí teve um probleminha lá. Adaptação, aí já é diferente. Mas poxa vida, se ele tivesse dado sequência no campo, nossa, ia ser um excelente jogador. Que é aquela habilidade que ele tem, né? Pô, tá louco. Ô, João, você tem 3 projetos aí no Palmeiras, que eu acho bem interessante. Um deles você já falou, que é essa mudança constante de posições dos atletas, né? Você falou que não tem nenhum jogador teu que passa na base sem pelo menos ter experimentado pelo menos 2, 3 posições, né? Essa é uma das 3. A outra é o futebol 7, né? Que não sei, futebol 6, que você faz com até uma certa categoria, para eles tocarem mais na bola. E a outra que é o futebol na favela. Você vai levar eles para jogar na comunidade. Conta um pouco dessas 3. São bem interessantes e acho que nenhum clube ainda tem isso aí. Ou se tiver, são poucos. E não com as 3 juntas, né? Cada clube deve ter uma só ou 2. Eu acho que essa do futebol da favela, acho que só o Palmeiras hoje faz. E do futebol de 7, 9, foi uma reivindicação que a gente fez no início, que a gente viu. Eu falo o seguinte, eu sou meio antimodernismo, vírgula. O que é bom, você copia. Igual o europeu veio na época de 70, 80, copiar o que o brasileiro fazia. Né? E lá tem uma coisa boa desses meninos até 11, 12, 13 anos jogarem num campo menor e para tocar mais vezes na bola. E aí foi uma das coisas que a maioria dos coordenadores pediram à Federação Paulista, e o Campeonato Sub-11 hoje é num campo menor, trave menor. Só para você entender, na final, em 2015, quando eu cheguei contra o Santos, meu lateral direito pegou, acho que 20 vezes na bola, 18 vezes na bola. Depois que mudou, que o campo diminuiu, né, que diminuiu o número de jogadores, ele pega 80 vezes na bola. E o que vai fazer ele evoluir é bola. É pegar na bola. Pegar na bola. Né? Então, assim, os outros são complementos. Arte física, coordenação, isso é complemento. Né? E aí vem o Projeto Favela, que é o que a gente é muito fácil, a gente reclama muito. Não tem mais o jogador de rua. Não tem mais porque o mundo mudou. O mundo mudou. Acabou os campos de várzea, acabou. A violência, a cidade grande, a tecnologia, é verdade, os meninos ficam hoje para a gente deixar nosso filho tranquilo, a gente dá um iPad para ele ficar jogando para a gente poder conversar. Isso é a geração de pais, eu não estou falando que é a geração dos filhos, não. É dos pais, são todos, somos nós. Então, assim, às vezes a gente reclama, mas a gente também é culpado, né? E aí o que acontece? Eu sempre falo, quando alguém chega em minha sala, tem um problema, não sei o que é isso. Tá, solução. Eu não aumento o problema. Eu vou atrás da solução. Aumentar problema, já existe o problema. Né? Então, assim, aí o que é que aconteceu? A gente falou, vamos o seguinte, em vez de a gente ficar reclamando, vamos para dentro. Né? No Vitória eu tinha aqui um campo de barro, não sei se Tadeu conheceu. Na entrada do Barradão tem um campo que se chama Perônio.
ele é de barro. E assim, quando chove lá embaixo, ou então as categorias menores, só treina nesse campo. E ele chama perônio porque ele é muro colado. Então, o que já quebrou de perônio, de tibia... Eu ia perguntar para você, perônio por quê? Quebrou muito perônio? Muito. Campo de barro, tudo. Ô Milton, como o muro, né? Ele vem até seu joelho, depois é alambrado. Nossa. Então, quando o cara vem de vez, só bate no perônio. Eu ia não. fazer essa pergunta para você. E outra coisa era, como o campo é de barro e a bola vem ruim, quem não tem qualidade, a bola bate no perônio. Então, é titular esse campo lá. Vem na canela, toma. E o que é que eu fiz? Eu falei, eu vou procurar um bocado de perônio em São Paulo. Né? E aí tem dois motivos. Um, da gente voltar às raízes, e nesse dia, treinador não decide nada. Né? Dia dele ficar dando treino. Isso já é determinado em conversa com todos, deixa o menino jogar, como diz a música. Deixa o menino jogar, deixa ele criar. É melhor ele dar uma caneta, é melhor ele dar um rolinho, né, que a gente chama aí, caneta aqui, e deixa ele, e assim, primeiro quesito desse campo ruim. Porque o campo bom eu fico no meu CT. E aí eu tenho umas fotos dos meninos tudo voltando melado de barro. Já passou na TV da França, na TV do Palmeiras que veio fazer essa matéria. Então, assim, esse é o dia dele se divertir. E o melhor, ele tira o time. Na hora de jogar, ele decide. Não é o treinador que escala o time. 11 contra 11. Não, deixa ele decidir. Que a gente falar, os meninos hoje são muito robóticos. Não, deixa ele decidir. Deixa ele resolver esse problema. Então, assim, é muito legal, além dele ir para a comunidade se sentir, poxa, o Palmeiras está aqui. É um projeto assim, que eu mais tenho orgulho. Ô, João, outra perguntinha que a gente queria fazer para você. Você quer? Qual a intenção sua, assim, o que você acha? O time formar um atleta profissional, ou você vê um retorno financeiro, ou a escolha do time campeão? Um time campeão? Qual que... Milton, nosso pilar é formar jogadores para o profissional do Palmeiras. Né? Claro. Mas, ao mesmo tempo, e isso que eu estou falando de Palmeiras, eu estou falando vamos falar do Brasil. Geral. Poucos serão aproveitados, mas o seu foco é formar atletas para sua equipe profissional. Né? Mas você tem que formar esses atletas. Formando esses atletas podem sair para o mundo, para outras equipes, ou depois de jogar no profissional, ou antes, ou até nesse processo de transição. Então, primeiro foco, formar atletas para a equipe principal. Tá? O outro foco financeiro vai ser inevitável. Eu vou te dar um número aqui da base do Palmeiras, que foi na apresentação de Cícero Souza, agora na chegada de Anderson Barros, para ser o executivo de futebol do Palmeiras. E nessa apresentação foi no dia que a base voltou, com os 70 funcionários que a base tem. Esse número, Cícero, é muito organizado para isso, coisa que eu não sou tão organizado, tá? Então... E aí ele mostrou o número e tudo. O Palmeiras, em 5 anos que a gente está aqui, 5 anos e 4 meses que eu estou aqui, a gente vendeu 282 milhões de reais e gastou 83. E olha o que eu estou te falando, que 80% desses jogadores não jogaram na equipe principal. Então, o que a gente mais queria, que é o que aconteceu esse ano, que a chave está mudando, que é o que a gente já falou, é que esses jogadores, esse número ia triplicar se ele estivesse sendo vendido pelo profissional. Mas, caso não seja aproveitado, que você também tenha retorno financeiro. O título na base, ele é uma consequência do seu trabalho. Ele não pode ser um foco. Como eu disse, eu já tive finais aí de campeonato estadual ou até de campeonato brasileiro que os meus adversários pediram a seleção brasileira para não convocar os jogadores devido a essas finais. Eu, ao contrário, eu nunca liguei para a seleção brasileira e eles sabem disso. Eu quero que eles... Porque
para formar ele, é melhor ele passar por essa experiência. Entendeu? Então, assim, e mesmo assim, o resultado não foi diferente. Se tivesse ganhar, ganhou, outro perdeu. Então, mas é importante também ganhar, Milton, porque o ganhar que eu falo, vírgula, ser o melhor. No ano passado e no ano retrasado, a média de jogos na TV do Sub-20 do Palmeiras foram 42 jogos. Eu estou falando de TV, ESPN, Sport TV e Bandeirantes. Isso é visibilidade. Se você vai mal, se você também não chega entre os melhores, sua visibilidade diminui, né? É igual o projeto que a gente tem de viajar para o exterior, coisa que eu aprendi isso como atleta no Vitória e depois como treinador e coordenador. Hoje o Palmeiras é o time que mais viaja para o exterior. Então, assim, o que a gente tem de visibilidade e de boa imagem, marca no exterior, devido a esses torneios, é de suma importância para o clube, entendeu? É importante, né, fazer essa experiência, ter essa experiência, né? Eu falo para eles o seguinte, ó, a gente chegou no amistoso para jogar contra o Real Madrid, um ano mais velho o Real Madrid. Lá dentro do CT do Real Madrid, que era o torneio que a gente ia disputar depois. E o Real Madrid com sub-18 e eu com sub-17. O jogo foi 1-1 e a gente melhor. Eles olham para assim, a confiança que isso passa pro jogador, fala, cara, porra, não é nada disso que às vezes eu olho na Champions League, eu falo para você ver. Você tem condição. Isso não tem preço. Isso só a prática que vai te dar. A confiança que ele depois fica, só a prática. João, a resenha passou voando, cara. Foi já quase 1 hora aqui de live. Obrigado por ter recebido a gente. Sei que você é um cara difícil, é difícil falar contigo em live, essas coisas, mas, pô... Essas coisas não, eu sou bom de zap, Obrigado pela parceria aí, pela amizade. Pô, obrigado por estar recebendo a gente aí. Pô, você foi fundamental pra gente aí nessa live aí. O pessoal do Segredo dos Jogadores agradece demais você aí por receber a gente, cara. Nada, eu que agradeço. Um pedido aí, eu fiquei um pouco segurando, até porque eu dei muito não, né, para várias lives, mas assim, o respeito que eu tenho a você, prazer conhecer Milton agora, mesmo sendo, mas já conhecia o profissional e o currículo e tudo que ele é no futebol brasileiro. Então, para mim foi um prazer aí, e é muito bom assim, que é uma troca, né? A gente ouve, aprende, fala, então, maravilha. João, obrigado aí, né? Parabéns aí pelo seu trabalho aí, que você continua, né? Nesse pique aí mesmo de querer vencer, isso é importante, né? Não só para a carreira do profissional, né? E, poxa, foi um prazerzão. Tadeu e Thiago sempre falando de você, sempre elogiando, tá? E hoje foi um prazer enorme estar conversando com você, trocando ideia. Ele tá me devendo um vinho e aí eu vou aí pra gente. Legal, boa. Tá marcado. Tadeu é bom de churrasco, viu, João? Então eu vou. Um vinho cai bem com a carne. Vai, cai. Obrigado, prazer. Valeu. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Essa aí foi mais uma live com esse cara fenomenal aí, João Paulo, vencedor de tudo aí pelo Palmeiras, pelo Vitória. Revelou grandes jogadores. Pô, obrigado por mais um dia estar aí com a gente aí. Espero que vocês aproveitem amanhã a aula, às 20 horas, né? E amanhã, ao meio-dia, temos a live com o Miranda, tá bom? Forte abraço, boa noite aí, até mais. Boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado por estar novamente falando com vocês e passando as experiências aí de profissionais. E amanhã, a meio-dia, tem a live com um dos melhores zagueiros aí do futebol brasileiro e mundial. Valeu. Miranda. Um abraço, pessoal.